Começa agora o Norte Agropecuário. As principais notícias do agronegócio, orientações, cotações, agenda de eventos e muita informação útil a você, homem e mulher do campo. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Olá, ouvintes! Muito bom dia a você que sintoniza o FT-FM e a você que nos acompanha pela internet, porque o nosso programa também já está na web. Basta clicar www.norteagropecuario.com.br. Começa agora o Norte Agropecuário no rádio. E aqui você acompanha as principais notícias do campo no Tocantins, no Mato Piba e do Brasil. O Norte Agropecuário no rádio tem a apresentação e produção de Cristiano Machado, a edição e finalização de Michel Assunção. E como sempre, programa hoje com informações importantes, úteis e relevantes a vocês, homens e mulheres do campo. Acordo de manhã cedinho com galo cantando em pleno alvorecer. Acendo no fogão braseiro pra coar café, ver o dia nascer. Arreio meu cavalo baio, ponho no embornal uma rapadura. E pra comer com charqueado também levo litro de uma pinga pura. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. O Norte Agropecuário sempre tratou da produção sustentável. É um dos focos de nosso trabalho também no portal, na internet. E o tema volta à tona. Há no portal inúmeros artigos, reportagens e relatos de estudos e laudos que se opõem. Quando há uma pesquisa séria, com credibilidade, que aponta o agro como nocivo ao meio ambiente, destacamos. Sim, destacamos no norteagropecuario.com.br. Numa simples busca você confere isto lá no portal. Mas, ao contrário também, ou seja, estudos também com procedência e credibilidade, artigos e pesquisas que apontam o produtor e a produtora rural como os principais responsáveis pela preservação ambiental, também destacamos. E um tema recorrente é a pecuária como vilã ao meio ambiente. Sobre isso, vamos ouvir o zootecnista José Neumann Miranda Neiva, professor e doutor da Universidade Federal do Tocantins. Ele que é membro da Associação Brasileira de Zootecnia. Ele fala conosco direto de Araguaína, no norte do estado. Atualmente, o que o criador, o produtor rural e a produtora rural têm feito no país para reduzir ao máximo os impactos de seu trabalho ao meio ambiente, professor? É muito importante que a gente entenda, tá, essa questão da produção animal e a sustentabilidade. Nos últimos anos, o Brasil tem saindo de uma área de 170 milhões de hectares destinado ao uso de pastagem para os animais e hoje está usando apenas 130 milhões de hectares. Ou seja, nós não podemos dizer, tá, que a pecuária de corte está provocando desmatamento quando, na verdade, ela está cedendo áreas de pastagens para a exploração da agricultura para plantio de milho, soja, sorgo e algodão e outros produtos agrícolas. Então, como que isso tem sido feito? Maior adubação das pastagens, que quando você aduba, as pastagens produzem mais, você coloca mais animais por hectare, uma boa suplementação alimentar, tá? Onde os animais deixam de perder peso na época de escassez de alimentos. Na verdade, você suplementa, eles passam a ganhar peso. O melhoramento genético, tá? Os animais sendo abatidos cada vez mais precocemente, tá? Com peso mais elevado. Então, nós não podemos acusar a pecuária brasileira de destruir, de não ser uma atividade sustentável. E uma pecuária bem desenvolvida é muito importante que se entenda, tá? Ela funciona
na verdade, como um dreno de CO2, como um sorvedouro. Ela vai absorver CO2 porque você aumenta o teor de matéria orgânica no solo. Para cada 1% de aumento de matéria orgânica na camada de 0 a 30 centímetros, isso equivale a em torno de 160 toneladas de CO2 que deixou de ficar na atmosfera para ficar fixada no solo. A pecuária brasileira é nociva ao meio ambiente por produzir em excesso gases que geram aquecimento global? Na verdade, existe uma lenda, tá, de que a pecuária ela é responsável, tá, por emissão de gás metano, que aumenta o efeito estufa. Se nós pegarmos o metano, que nós temos óxido nitroso, dióxido de carbono, chamado CO2, e o metano. São os 3 gases mais importantes, chamados gases de efeito estufa. Se nós pegarmos desses três, o metano é responsável por 22% do total de gases de efeito estufa. Então, só aí nós já temos que o CO2 e o óxido nitroso que é responsável, na verdade, tá, por 78% dos gases de efeito estufa. Mas os 22% de metano, eles não são só oriundos, tá, da pecuária. A pecuária ela é responsável, na verdade, por 16%, alguns trabalhos 14%. Se nós trabalharmos com 14%, tá, e imaginarmos que é 14% de 22%, nós temos que do total de gases de efeito estufa, tá certo? Apenas 3% desse total é oriundo do metano produzido pelos ruminantes, tá? Uma conta muito simples. O metano é responsável por 22%, desses 22%, os ruminantes produzem apenas 14% do metano no mundo. Tá? Muito importante que a gente vê alguns, até políticos importantes, né, citando que ela vai causar sérios problemas. Mas, por exemplo, a maior parte, quem mais produz metano no mundo são os plantios de arroz irrigado. Então, se a pessoa acha que ele é vegetariano e que não causa nenhum problema ambiental, ele está enganado. Quando você come arroz, você está contribuindo com a emissão de metano maior do que quando você come uma carne bovina, tá certo? Então, isso aí é mais uma lenda que nós temos com relação aos ruminantes provocar, os ruminantes que a gente fala é bovino, caprino, ovinos, tá? Provocar danos ao meio ambiente. O que responder àqueles que acusam a pecuária de ser destruidora de biomas? Como já foi dito aí anteriormente, isso é uma lenda. Na verdade, o Brasil mantém, tá certo? O Brasil mantém 60% do seu território, tá? Coberto por vegetação nativa, tá? A pecuária, tá? Ela não ocupa nem 20% dessa área, da área total remanescente, tá? Então, se a pecuária já houve desmatamento, isso é muito importante que nós entendamos, mas as pessoas têm que, para falar, é muito importante que as pessoas conheçam um pouco da história. Na década de 80, quando começou o processo de reforma agrária, tá certo? Aí você teve o quê? Todas as propriedades rurais que não tinham pelo menos 50% da sua área desmatadas, era classificado como um latifúndio improdutivo. Então, o próprio governo, dizendo que área que quem preservava mais de 50% era improdutivo, estimulou uma expansão e foi uma destruição em massa das nossas florestas. Mas quando você vai atrás, quando você analisa friamente, o governo foi quem, na verdade, estimulou essa destruição dessas florestas, tá? Agora, logo depois, 30 anos depois, veio um Código Florestal dizendo o seguinte,
Quem desmatou mais do que 20% vai ter que recompor porque não poderia. Ora, vamos ser razoáveis. Há 30 anos atrás, quem não desmatasse pelo menos 50% era classificado como latifúndio improdutivo. 30 anos depois, cometeu um crime ambiental. Então, nós não podemos defender desmatamento por uma razão muito simples. O Brasil não precisa de desmatar um palmo de floresta a mais. Se nós trabalharmos com tecnologia, usarmos tudo que nós temos de conhecimento, nós podemos triplicar a nossa produção sem precisar de desmatamento. Então, isso é ponto pacífico. Eu, particularmente, como professor, como técnico, eu sempre digo isso para os meus alunos. Nós não podemos defender o desmatamento das nossas florestas, não é por uma questão ideológica, é por uma questão técnica de que não há necessidade de fazer isso. Porque no que nós já temos desmatado, já retirado, a gente consegue até dobrar ou triplicar a nossa produção. Simples assim. Agora não dá para ficar criando e jogando o agronegócio, que responde por 25% do produto interno bruto do Brasil, o setor que paga as contas desse país, está sendo classificado aí por alguns setores, até da mídia, como um setor criminoso. Isso nós não podemos deixar. O agronegócio tem pessoas que fazem coisas erradas, como tem em todos os setores. Até dentro das igrejas tem quem faz coisa errada. Mas isso não é a regra, são as exceções. E o agronegócio nós temos que divulgar esse que é o mais importante setor, produtivo do Brasil. Está aí a palavra de quem é do ramo, de quem entende do assunto e fala com propriedade. No norteagropecuario.com.br vocês encontram mais opiniões, na mesma linha do professor Neumann, como também visões contrárias. Estamos abertos aí à discussão do tema. Este é o nosso papel. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. Os produtores rurais brasileiros concluíram a segunda maior safra de grãos de sua história, com mais de 228 milhões de toneladas produzidas. Somente de soja foram 119 milhões de toneladas. As informações são de Sérgio Pastor, jornalista do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Momento Agro, o Ministério da Agricultura mais perto de você. Com produção estimada de 228,3 milhões de toneladas, a safra brasileira de grãos fecha o ciclo 2017-2018. O número confirma a colheita como a segunda maior do país, atrás apenas da registrada na safra passada. A área manteve-se próxima à estabilidade, com ligeira alta, passando de 60,9 milhões de hectares para 61,7 milhões. Os dados estão no 12º levantamento da safra, divulgado nesta terça-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. A soja segue como um importante destaque entre as culturas analisadas, apresentando crescimento de área e produtividade. O espaço destinado ao grão nas lavouras cresceu, sobretudo, em áreas destinadas à produção de milho primeira safra, devido à melhor rentabilidade ao produtor. Além disso, as condições climáticas foram favoráveis à cultura, apesar da estiagem ter atrasado o plantio. Com isso, a oleaginosa registrou produção recorde, chegando a uma colheita de mais de 119 milhões de toneladas. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Wilson Araújo, destacou a estrutura produtiva agrícola como responsável na obtenção do resultado. Segundo ele, há ambiente para produzir mais. Felizmente conseguimos. É sinal que a estrutura produtiva agrícola está bastante boa. Então, quer dizer, quando você tem tudo isso já estruturado, então o processo de produção assim, é uma coisa natural, né?
você tem nossos produtores com toda a sua capacidade de produção, você tem as tecnologias, você tem as políticas dentro do possível também atendendo às demandas, o clima e solo bastante favorável, então acontece, a não ser que você tenha umas adversidades muito fortes, aí sim pode ter problema, mas de um modo geral temos um ambiente para produzir nesses níveis que nós estamos produzindo e daí para mais. Com o mercado favorecendo ao produtor, o algodão é outro destaque positivo nesta safra. E com uma área plantada de 1,17 milhões de hectares, o que representa um crescimento de aproximadamente 25% e uma produtividade de 4.267 quilos por hectare. O produto registra produção de 5 milhões de toneladas. O desempenho da safra atual só não foi melhor devido à produtividade, que registrou queda em nível nacional de 5,2%, impulsionada principalmente pelo desempenho do milho, segundo a safra, em quase todas as regiões brasileiras. Segundo a análise da Conab, o atraso no plantio da soja fez com que os agricultores perdessem a janela ideal para plantar, o que gerou impacto direto na produtividade. Além disso, a área destinada para o grão também diminuiu, uma vez que as condições de mercado não estavam tão favoráveis como em outros anos. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. E para contextualizar essa informação, o 12º levantamento da safra 2017-2018, divulgado pela Conab, aponta que a colheita da soja no Tocantins passará de 3 milhões de toneladas, ou seja, quase 10% a mais do que o registrado na safra anterior, que alcançou 2 milhões e 800 mil toneladas. Mais detalhes deste assunto você encontra no www.norteagropecuario.com.br. Você está ouvindo Programa Norte Agropecuário. Foi destaque aqui no Norte Agropecuário no rádio recentemente a polêmica sobre a discussão da mudança na lei do uso dos agrotóxicos nas lavouras brasileiras. E ouçam só, a Câmara dos Deputados em Brasília deve retomar, após as eleições, os debates em torno de propostas divergentes sobre os agrotóxicos. São dois temas. Um deles, projeto de lei 6299/00, facilita a liberação de novos pesticidas. Já o outro, o PL 6670/16, tem foco nas alternativas biológicas de defensivos agrícolas por meio da criação da Política Nacional de Redução dos Agrotóxicos. A informação é do jornalista José Carlos Oliveira, da Rádio Agência Câmara. Vamos ouvi-lo. Câmara deve retomar os debates em torno de propostas divergentes sobre os agrotóxicos. Pronta para votação em plenário, uma delas facilita a liberação de novos pesticidas, mesmo sem testes conclusivos dos órgãos ambientais e de saúde. Já a outra proposta ainda está em fase de debates em comissão especial e tem foco nas alternativas biológicas de defensivos agrícolas por meio da criação da Política Nacional de Redução dos Agrotóxicos, a PNARA. Ambientalistas e militantes em causas sanitárias classificam a primeira proposta de PL do veneno, mas a coordenadora da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputada Tereza Cristina, do DEM do Mato Grosso do Sul, afirma que o debate ocorre com manipulação de dados, viés ideológico e não científico. Ela sustenta que a intenção do agronegócio é apenas garantir pesticidas mais modernos e seguros para a população e a agricultura. Ao contrário do que está se falando, nós estamos propondo a modernização, a agilização, para que a gente possa usar moléculas que já usam lá fora, muito mais modernas do que as que estão sendo usadas no nosso país. Integrante da Frente Parlamentar Ambientalista, o deputado Nilton Tato, do PT Paulista, tem outra visão sobre o projeto dos pesticidas. Ali você tem elementos que vai na perspectiva de você liberar mais o uso de agrotóxicos, facilitar o processo de aprovação e deixando o papel central no Ministério da Agricultura. Isso é muito ruim. No mundo inteiro, é você cuidar da saúde em primeiro lugar do que simplesmente você pensar só na produtividade ou no lucro das empresas que comercializam o agrotóxico. Para Tato, a política de redução dos agrotóxicos, da qual ele é o relator, é uma alternativa à proposta que facilita a liberação de pesticidas. Já a deputada Tereza Cristina avalia que os dois textos são complementares. Esse outro PL aí, que estuda a redução dos agrotóxicos, ou dos pesticidas, como eles serão chamados daqui para frente, você tem
manejo de pragas integrados, tem outras coisas que são muito importantes que não estão no texto da outra lei. Eu acho que uma lei complementa a outra, eu não vejo nenhuma coisa antagônica. No relatório sobre a Pinara, que será apresentado em outubro, o deputado Nilton Tato pretende acatar sugestões colhidas em seminários realizados em vários estados e nas emendas dos demais parlamentares, inclusive ruralistas. No entanto, Tato avalia que a política de redução de agrotóxicos abre caminho para um novo modelo de produção agrícola de base agroecológica. Ele abre a possibilidade da gente repensar o modelo da agricultura e começar a construir medidas de curto, médio e longo prazo para, quem sabe, no futuro a gente se livrar dos agrotóxicos, que é aquilo que a ONU está recomendando e que muitos países estão enfrentando esse desafio. Ainda não há data prevista para a votação da proposta de pesticidas no plenário da Câmara. Já a Pinara deve ser votada na comissão especial em novembro. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. O Ministério da Agricultura abriu consulta pública para referendar Plano Nacional de Florestas Plantadas. A meta é aumentar a área plantada de 10 milhões de hectares em mais de 2 milhões de hectares em 10 anos. Sérgio Pastor, de Brasília, volta ao Norte Agropecuária no rádio com esta informação. Momento Agro, o Ministério da Agricultura mais perto de você. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou no Diário Oficial da União da última quarta-feira a Portaria 3086, que abre consulta pública do Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas Plantadas. O objetivo é receber contribuições da sociedade civil para implementar o programa, que tem ações previstas para os próximos 10 anos. O Plantar Florestas tem como meta aumentar em 2 milhões de hectares a área de cultivos comerciais. Atualmente, de acordo com dados do IBGE, a área cultivada chega a 10 milhões de hectares, principalmente com eucalipto, pinos e acácia. As florestas plantadas estão localizadas principalmente em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. O coordenador-geral de Florestas e Assuntos de Pecuária da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, João Salomão, explica que o documento apresenta um diagnóstico do setor, com os principais aspectos ambientais, sociais e econômicos. A política agrícola para o setor florestal, durante muitos anos, esteve fora do Ministério da Agricultura. Foi competência de outros ministérios. E agora retornou até para o entendimento do setor e do governo, à época, que o setor de floresta plantada é equiparado à agricultura. É uma área de produção, é um setor produtivo e, portanto, estaria mais adequado à sua alocação dentro do Ministério da Agricultura. E esse plano resultou de um processo bastante amplo junto ao próprio setor. Ele foi construído no âmbito da Câmara Setorial de Florestas Plantadas do Ministério da Agricultura. Foi criado um grupo de trabalho coordenado pela Embrapa Florestas e participaram várias entidades, várias lideranças do setor florestal, para que nós pudéssemos expressar realmente o que o setor de florestas plantadas vê como desafios e o que eles entendem tem que ser feito para superar esses desafios. O segmento também tem grande participação na balança comercial. Em 2017, as exportações só ficaram atrás do complexo soja, de carnes e do setor sucro-alcooleiro. De acordo com a indústria brasileira de árvores, o país lidera o ranking de produtividade florestal, com média de 35,7 metros cúbicos por hectares ano, o que representa quase 2 vezes mais do que a produtividade dos países do hemisfério norte. A área com florestas plantadas ocupa apenas 1% da área no país, mas é responsável por 91% de toda a madeira produzida para fins industriais. João Salomão destacou a importância da participação do setor na construção do plano. Importância, né? Eu acho que estimular as pessoas que tomem conhecimento. Esse plano foi um antigo anseio do setor, que o setor tivesse uma possibilidade de um plano de longo prazo, que tivesse precisado de uma política específica para florestas plantadas, e isso foi conseguido. Então agora cabe a nós e principalmente ao setor se apropriar desse plano. Se apropriar no sentido de validar, no sentido de contribuir
e de criticar para que ele fique melhor. O Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas Plantadas ficará em consulta pública durante 30 dias e as sugestões podem ser enviadas ao e-mail plantaflorestas.spa@agricultura.gov.br. Para o Momento Agro de Brasília, Sérgio Pastor. Momento Agro, o Ministério da Agricultura, mais perto de você. Você está ouvindo Programa Norte Agropecuário. A nova tabela de fretes aumenta prejuízos e também a insegurança jurídica aos produtores e empreendedores do agronegócio. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, foi à Justiça para barrar a medida do governo federal. Vamos saber mais sobre o tema? O repórter Pablo Ulisses, de Brasília, entrevistou Elisângela Pereira Lopes, assessora técnica da CNA. Vamos acompanhar. O governo publicou nesta quarta uma nova tabela com reajuste de preços mínimos de frete rodoviário de cargas. Eu converso sobre esse assunto com Elisângela Pereira Lopes, assessora técnica da CNA. Elisângela, quais são os impactos aí para o setor agropecuário? Oi, Pablo. Nós fizemos uma avaliação comparando a tabela que estava em vigor desde 30 de maio e observamos variações que vão de 3,1% a 6,9%, quando se considera todos os setores de relevância para o agronegócio, excluindo produtos perigosos. Bom, e que regiões podem ser as mais afetadas, que culturas serão as mais prejudicadas com essa decisão? Bem, as regiões englobam todas do Brasil, principalmente aquelas que têm maior distância dos portos, que são as infraestruturas de escoamento dessa produção para os nossos clientes no exterior. E quanto maior a distância, obviamente, maior o custo de transporte, já que se trata de caminhão. Há uma observância de que mais de 1.000 quilômetros de caminhão ele já passa a ser muito oneroso para quem é o embarcador e se esse for o produtor. Bom, e com relação a frete de retorno, por exemplo, e a pessoa que sai sem o frete de retorno, né, sem a necessidade de voltar com um caminhão cheio, como é que ela fica aí, como é que ela paga esse prejuízo? O que a gente observou é que em fretes, por exemplo, fizemos uma simulação que vai de Sorriso até Santos, para carga de soja e milho, para grãos. O que a gente observou é que com a primeira tabela houve um aumento de 51%. Agora, com reajuste, esse aumento foi acumulado para 57%, quando há previsão de frete e retorno, ou seja, o produtor ou embarcador ele não precisa pagar para que o caminhão retorne ao seu lugar de origem. Mas quando não há frete e retorno, esse transporte ele pode ser aumentado nesse trecho em até 203%. É mais que o dobro do que era observado pela interação da oferta e da demanda, pela interação normal do mercado. Bom, e o que a CNA vai fazer daqui para frente? Bem, a CNA ela já entrou com uma ação de inconstitucionalidade no STF e ela pretende pedir ao ministro Fux que acelere o julgamento dessa ação. E, além do mais, ela também vai reforçar a nulidade dessa resolução que foi colocada em prática, uma vez que a lei ela estabelece que, para a formulação dessa tabela, é necessário que se escute também o setor produtivo. E até agora, para a formulação dessa tabela, não foi consultado o setor produtivo. Bom, uma decisão o quanto antes aí do Supremo Tribunal Federal é um passo importante para se garantir segurança jurídica nesse sistema, né? Com certeza, Pablo. A insegurança jurídica é o que está pesando para o produtor e para o embarcador. Por exemplo, até 20 de janeiro, que é quando a NTT for lançar uma tabela considerando uma série de fatores que nessa tabela não está sendo considerada e está onerando muito o produtor, o embarcador, nós simulamos aumentos na tabela, se for usado o mesmo parâmetro que foi agora para esses 3 meses, que podem atingir até 20%. Isso onera muito o produtor que tem os seus preços balizados pelo mercado internacional e que tem que arcar com os custos de transporte, principalmente para os produtos que são destinados ao exterior.
e também um ônus para a sociedade quando se trata de produtos que são consumidos internamente, como aqueles que fazem parte da cesta básica. Obrigado pelas informações. Eu conversei com Elisângela Pereira Lopes, assessora técnica da CNA. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Ao finalizar o programa de hoje, lembramos, agora o Norte Agropecuário no rádio é veiculado 2 vezes na semana aqui na UFT-FM, no 96,9 para Palmas e mais de 20 municípios ao seu redor, onde vivem aproximadamente 400 mil pessoas. E você nos acompanha também pelas ondas do rádio, aos domingos, 8 da manhã e às quartas-feiras, 6h20 da manhã. E sempre, lembramos, também na internet, no www.norteagropecuario.com.br. Para finalizar, convidamos vocês a participarem do programa, com dicas, sugestões, críticas. Todas as contribuições são bem-vindas. E são muitas as opções de participação. Pelo e-mail norteagropecuario@gmail.com, pelo WhatsApp, são 2 números, 63 é o código e os telefones são 98104-8100 e o 98117-0299. Vou repetir, código 63, os telefones são 98104-8100 e o 98117-0299. Também estamos nas redes sociais. Facebook é simples, procure por Norte Agropecuário. No Twitter, mais simples ainda, @NorteAgroTO. E no Instagram, Norte AgroTO. Vamos finalizar o programa, como sempre, com o destaque musical. E a canção escolhida para hoje é No Rancho Fundo, com Chitãozinho e Chororó. Obrigado pela companhia e até a próxima. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. No rancho fundo, de olhar triste e profundo, um moreno canta as mágoas, tendo os olhos rasos d'água. Pobre moreno que de noite no sereno espera a lua no terreiro, tendo um cigarro por companheiro. Sem um aceno ele pega na viola e a lua por esmola vem pro quintal desse moreno. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, nunca mais houve alegria, nem de noite, nem de dia. Os arvoredos já não contam mais segredos e a última palmeira já morreu na cordilheira. Os passarinhos invernaram-se nos ninhos, de tão triste esta tristeza enche de trevas a natureza. Tudo porque só por causa do moreno, que era grande hoje é pequeno, pra uma casa de saber. Se Deus soubesse da tristeza lá na serra, mandaria lá pra cima todo amor que há na terra. Porque o moreno vive louco
Você ouviu Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo.